digamos assim, nessa recuperação desse recurso natural que é a Mata Atlântica. Então, em função disso, que nós elegemos tais linhas de pesquisa. E aqui, mostrando a importância da gente ter esses professores articuladores, orientadores, na proposta de pesquisa. Aqui só algumas imagens dos trabalhos do ano passado, e mostrando que, dessa forma, o que eles estão pesquisando realmente passa a ter significado, contribuir para a formação e realmente passa a resolver problemas reais que vão ter significado social. A escola tem um papel social na comunidade onde ela está inserida. Sendo que a gente está ajudando a desenvolver bem mais do que informações. E aqui, acho que o nosso principal ponto, que o conhecimento lá da escola não vai ficar dentro da escola, e sim está extravasando os muros, que na escola nem existem, porque a nossa escola, ela não, os 97 hectares não são fechados por muros, né? Eles são super abertos à comunidade. Os nossos alunos fazendo extensão rural em escolas, não só do município, mas fora. Aqui em cima são nossos alunos visitando escolas para fazer hortas comunitárias, paisagismo, aqui acolhimento em escolas de APAI, aqui feira de trocas para trabalhar a questão do descarte de forma mais adequada, aumentar a vida útil de coisas que ainda tem serventia. E aqui, que depois o professor Carlos vai falar um pouco mais, a assistência que a gente está dando, inclusive para produtores da APA, para reconversão para a agroecologia, de oficinas para desenvolver técnicas de manejo agroecológicas. Então, a escola indo dar o suporte para a comunidade de como mudar suas práticas. Então, aquilo que eles estão desenvolvendo dentro da escola, indo realmente para ajudar a comunidade. Então, Carlos... deixar Bom, não, mas eu pretendo fazer em 3 só, não tem muita coisa. Pessoal, assim, ó, para mim, qual é a parte mais fácil? Que é a parte de operacionalizar todo esse modelo. Não gosto de trabalhar em cima de modelagem, mas essa experiência de vida que a gente está tentando desenvolver lá na escola rural. E é claro que aqui apresentar para vocês, para nós, está ficando muito simples, muito, digamos assim, que é o nosso dia a dia, está muito corriqueiro. Mas podem ter certeza que são muitas horas de leitura, professora Cássia, muito debruçar em cima daqueles velhos nossos textos, desde lá do Paraná para cá, e muitos anos lá da Unijuiz, estudando com o Belato, e etc, etc. Aí, a gente tem que ficar lendo muito isso para reavivar e firmar, e ter certeza do que nós estamos fazendo, que é uma formação para uma juventude pensando. Eu acho que isso que... Mas para mim, coube a parte mais fácil, professora Cássia. Coube a parte de articular com a comunidade. E aí nós chamamos de parcerias positivas. Que nós temos uma linha e acreditamos no que nós estamos fazendo, de que é buscar essas parcerias com, por exemplo, vou citar aqui a ANAMA, buscar com Petrobras Ambiental, com Eólica, mas principalmente com os nossos agentes comunitários, que têm a necessidade. E claro que com o incentivo da nossa mantenedora, a SEDUC, a gente trabalha na MEP, trabalha a FECITEP, trabalha a FEBRACE, a gente está dando voos maiores e os nossos projetos estão alicerçados. Mas os nossos projetos não são projetos de MEP, não são projetos de FECITEP, são projetos de sala de aula, que se forem premiados nessas mostras, muito bem. Agora, se não forem, está produzindo conhecimento para a vida deles. Tem que ter utilidade para eles. E a gente costuma dizer, e até tem alguns colegas que ficam meio ansiosos quando eu falo, que eu não faço projeto para o professor, para a escola, para a aula. Eu faço projeto para a vida deles, para a minha comunidade, para resolver o problema deles. Tá? E aí a gente se joga e vai, e chega a ser um pouco mais... eu não gosto dessa dependência, mas também chega-se ao ponto de que hoje, dentro da APA, do Morro da Borrússia,
os agricultores lá na feira, que eu me dá um orgulho de comprar o produto que eu ajudei a produzir no sábado, eu faço essa gestão lá com eles, eles dizem assim, bom, se a Rural não estiver junto, a gente não recebe ninguém lá no morro. Isso nos dá uma satisfação do nosso trabalho, nos dá uma sensação de dever cumprido. Mas isso é uma articulação dentro da comunidade. Por exemplo, o projeto Agroecologia, que a Yara acompanhou para passo, ela, o Fritz e toda a equipe da SEDU que estava lá, o projeto Agroecologia nos demandou mais de 4 reuniões com todo o coletivo da nossa sociedade osoriense para se tirar as demandas do nosso trator de galinha, da nossa biofábrica, mas não é uma biofábrica para construir embutido, para ter que produzir soja, para ter outras coisas, que eu também já fiz isso, mas para fazer micro-organismo, para fazer biofertilizante, para fazer outras coisas que há necessidade para eles produzir. E isso demanda uma coisa que chama-se extensão rural para a agroecologia, que é o termo que nós estamos usando lá, que é bem diferente da agricultura convencional, porque depende da pessoa, tem que estar junto, tem que estar lá, tem que vivenciar angústias, problemas e soluções. E isso nos dá prazer de fazer esse tipo de educação. Muito obrigado. Yara, eu quero só uma última coisinha. Só para fechar o nosso relato, assim, não é uma tarefa fácil, gente, assim, a gente percebe erros, a gente tem dificuldades, a gente tem falta de professor, né, a gente tem que correr atrás, mas o mais importante é ver, por exemplo, assim, de uma atividade que a gente está lá lutando e ver que está dando resultado na comunidade. Quando a escola se torna um lugar de credibilidade, que eles vão procurar ajuda, que um produtor chega lá, diz, escuta, está acontecendo tal coisa, o que a gente pode fazer? Ou quando alguém recebe uma autuação porque fez algo errado em questões ambientais e que a própria promotoria pública diz, procurem a Rural, porque eles podem pelo menos esclarecer vocês para que rumo tomar, e a gente vai lá, esclarece, procurem, façam isso, façam aquilo. E a escola se tornar um ponto de referência para a comunidade, para nós já é super importante. A gente tem que arrumar muita coisa, tem, o nosso prédio está caindo, tem falta de professor, a gente tem que criar novas coisas, tem, mas o importante é a gente estar crescendo, a gente está buscando caminhos, e como está ali na mensagem, tem muito ainda a trilhar pela frente, mas se a gente não der o primeiro passo, e acreditar que a gente pode fazer a diferença, porque vai ir e vai vir, mas a gente vai continuar lá. Se a gente não fizer para se tornar melhor, quem vai continuar lá sendo o pano, a porta que abre para a comunidade, é nós que vamos estar lá respondendo. Então, vamos fazer a diferença, gente. Cabe a nós. Então, muito obrigada. Obrigada, Joana, obrigada, Carlão, professores que, como vocês puderam perceber, eles são, além de professores, de fazerem parte do corpo diretivo, eles são absolutamente atuantes e com um nível de consciência absoluta em relação ao compromisso do papel da escola nesta educação que nós estamos nos referindo, que é a educação para o século XXI. Eu tive a oportunidade de passar um dia, eu fui mais de uma vez na Rural, mas tive a oportunidade de passar um dia em que fui convidada a assistir a apresentação de trabalhos dos cursos integrados do meio ambiente e do agropecuária, e uma apresentação que era um momento da avaliação onde todos os professores passavam pelos alunos, onde esses alunos contextualizavam o seu projeto e onde ficava evidenciado, eu acompanhei projeto a projeto, apresentação a apresentação, a interdisciplinaridade que eles aqui falaram e a cooperação interna do corpo de professores, do núcleo comum e do técnico. Bom, isso fez com que a gente cada vez mais vislumbrasse a real possibilidade daquilo que nós começamos a trabalhar em 2011
e percebemos que nada acontecerá se não tivermos, de fato, professores dialogando entre si. Se a hora do planejamento, a hora da discussão coletiva, os roteiros, os percursos no contexto sejam coletivos, não só de área A ou B. Se isso não ocorrer, nos parece que não chegamos onde entendemos onde entendemos aonde queremos chegar. Eu só queria outra contextualização que me cabe aqui, professora Cássia e professor Pitan. Também nesse processo, antes eu me referi ao GT, Integração Curricular, nós constituímos, e antes do Integração Curricular, o GT Transição Agroecológica, que dialoga especificamente com as 27 escolas técnicas agrícolas. Esse GT, ele, evidentemente, ele discute e ele avança de acordo com as características de cada escola e as escolas inspiram-se entre si, porque ele articula e junta essas 27 escolas em macro-regionais, onde nós fazemos essas trocas de experiências, contamos e assim avançamos. Os equipamentos que o Carlão se referiu se referem ao projeto de transição, onde houve um repasse que a Secretaria da Educação, para dar materialidade ao debate teórico e às concepções, repassou um recurso para o investimento em tecnologias sustentáveis. E cada escola fez o seu investimento e, a partir daí, avança no seu processo. O que nós reconhecemos que tem escolas que nós estamos contribuindo para o avanço. Em outras, é quase estaca zero. Enfim, temos uma diversidade no nosso processo. Bem, com isto, a gente conclui essa primeira etapa da nossa mesa. Eu peço que vocês permaneçam aqui, porque depois, no debate, todos nós teremos a oportunidade de responder, a alguns questionamentos, ok? Bom, eu vou começar apresentando aqui os nossos palestrantes. Vou fazer a leitura aqui das principais informações a respeito do currículo de cada um, começando com a professora Cássia Kinzer, que possui graduação em Pedagogia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, mestrado em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, doutorado em Educação, História Política e Sociedade pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É professora titular aposentada da Universidade Federal do Paraná. Atualmente é professora da Universidade Fevale, exercendo suas atividades no programa de doutorado em Diversidade e Inclusão Social. Tem experiência na área de educação, com ênfase em educação e trabalho, atuando principalmente nos seguintes temas: educação e trabalho, educação profissional, educação tecnológica, formação de professores, ensino médio integrado e formação inicial e continuada de magistrados e servidores que apoiam a prática judicial. Essa é a nossa professora Cássia, e certamente teríamos muito mais a dizer, mas a gente pediu um mini currículo e está aqui o mini currículo. Bom, eu apresento também o professor Sidney Pitan da Silva, que possui graduação em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Maria, graduação em Farmácia pela Universidade Federal de Santa Maria. Entenderam porque eu falei das diferentes áreas por onde ele passa? Mestrado em Educação nas Ciências pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul e doutorado em Educação e Trabalho pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente é professor do curso de Educação Física da Unijuí e do mestrado em Educação nas Ciências da Unijuí. Atua como membro efetivo do núcleo docente estruturante do curso. É membro do colegiado do mestrado em Educação nas Ciências e membro do colegiado do curso de Letras da Unijuí. Atua principalmente nos seguintes temas: filosofia, educação popular, história, epistemologia, educação física, saúde e qualidade de vida, currículos, conhecimento, formação de professores, corporeidade, cultura corporal, pedagogia, comunicação, trabalho, linguagem,
complexidade, concepção e concepção dialética do conhecimento. Ok? Bom, em relação à nossa dinâmica, nós temos destinado para cada palestrante 1 hora. Eu não sei que horas são agora, vamos ver se a gente estamos muito bem dentro dos horários previstos até o momento. Então, a nossa previsão é de encerrarmos, portanto, às 11h30, é isso? Onde nós iniciamos um debate e, quando terminarmos as falas, vocês receberão um material para enviar perguntas para serem respondidas a posteriori. Bom, então a gente dá início agora às falas. O nosso painel se chama As Transformações Sociais e a Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio, o princípio educativo do trabalho e o caráter do currículo escolar. Professora Cássia. Bom dia a todos e a todas, meus colegas professores da República Estadual do Rio Grande do Sul. Mais uma vez é um prazer muito grande em estar com vocês compartilhando as nossas experiências. Quero cumprimentar o Carlão e a Joana, pela excelente apresentação, o que faz com que nós tenhamos nossas esperanças renovadas na possibilidade do ensino médio integrado e educação profissional com qualidade. Gostei muito de ouvi-los e a experiência é extremamente interessante. E compartilhar da mesa com o Sidney, com quem eu tive o prazer de compartilhar seu processo de formação no doutorado na Universidade Federal do Paraná. Não tem nada mais gratificante para a gente do que perceber, que as pessoas com as quais a gente compartilhou o processo formativo têm uma trajetória na linha que a gente vem desenvolvendo. Isso, para um professor, é a melhor coisa que a gente tem. Como vocês sentem também quando veem seus aluninhos, ocupando espaços relevantes e defendendo os princípios e as práticas que a gente defendeu. Então, me sinto particularmente feliz em estar com vocês, Sidney. Bom, diferentemente da minha fala no Seminário Internacional do ano passado, que ela foi uma fala mais política, que era uma conferência de encerramento, eu quero trazer hoje uma fala mais reflexiva, tomando uma discussão a respeito do que o tema nos coloca, quais sejam as transformações sociais e como essas transformações estão impactando a educação profissional integrada ao ensino médio, em particular que é o nosso tema, mas de modo geral a educação profissional e o ensino médio da educação geral. Vou aprofundar uma tese, que já vinha intuitivamente defendendo anteriormente e que agora com os dados de pesquisa de uma doutoranda minha, Inge, que defendeu em março, tem dados de empiria para comprovar que, de fato, aquela percepção que nós tínhamos por elementos mais genéricos se configura empiricamente na reflexão sobre a realidade. Eu quero compartilhar essas experiências com vocês para que a gente possa refletir um pouco na importância da construção do médio integrado como uma grande possibilidade de inclusão menos subordinada daqueles que vivem do trabalho. Por que digo uma inclusão menos subordinada? Porque quem já tem lido as coisas que tem escrito, eu tenho me apoiado muito na tese do professor Oliveira, em que, retomando Marx, coloca com clareza que, sob a égide do modo de produção capitalista, não há inclusão plena. Toda forma de inclusão é uma inclusão concedida por atender aos interesses do capital. Portanto, não há como desconsiderar a materialidade da sociedade na qual estamos vivendo, que é uma sociedade capitalista, num regime de acumulação específico, que o Harvey chama de regime de acumulação flexível, e muitos autores, já em crítica a ele, se referem a isto como regime de produção flexível. Então, qual é a primeira tese? Que este regime de acumulação tem sido chamado de acumulação flexível, aprofunda as diferenças de classe.
Diferentemente de todo o discurso neoliberal que começa com a Thatcher e que implica em novas formas de organização das relações internacionais na produção e nas novas formas de organização dos Estados nacionais, com uma diminuição da presença do Estado e uma ênfase maior ao que se chama o público não estatal, o que significa o repasse do Estado de parte das suas responsabilidades para a iniciativa privada, vive Pronatec, né, que eu acho que é o melhor modelo que a gente tem nesse momento, né, em que uma parte vultosa de recursos públicos está sendo transferido do setor privado para fazer uma educação profissional que a gente ainda não tem condições de avaliar, né? Então, para dizer ao menos, né? Então, nós, independentemente dessa discurseira toda, relativamente ao fato de que a internacionalização do capital, o afastamento do Estado das suas responsabilidades, traria, né, uma maior democratização das relações sociais e produtivas, nós temos dados, e não vou entrar nesses dados, que evidenciam o oposto. Ou seja, né, nesse movimento de reorganização, o capital tem uma característica que ele é própria nesse regime de acumulação, que é o desemprego estrutural crescente. Então, ao contrário dos discursos, nós temos um acirramento das diferenças de classe e não, né, um início de diminuição dessas diferenças, aproximando aqueles que vivem do trabalho daqueles que têm a posse dos meios de produção. E aí, né, o que eu defendo é que este aprofundamento das diferenças de classe acabou resultando num aprofundamento da dualidade estrutural no sistema escolar. Ou seja, a educação para os que vivem do trabalho está mais distante e diferenciada do ponto de vista do que chamaríamos de qualidade social do que esteve em períodos anteriores. Tá? E por aqui nós vamos desenvolver nosso raciocínio. Pois bem, isto posto, eu desliguei, que ótimo. Pronto. Olha, a gente aperta no lugar errado, que já não dá certo. Então, a primeira consideração que quero fazer nessa linha de raciocínio é que no modo taylorista-fordista de organizar a produção e, por consequência, o trabalho, nós tínhamos uma realidade que chamei de dualidade assumida. A diferença entre uma proposta de educação para os que vivem do trabalho e a proposta de educação da burguesia era absolutamente clara. No taylorismo-fordismo se dizia claramente que a educação profissional era a educação para os filhos dos pobres e dos trabalhadores e que a educação acadêmica era para quem ocupara os cargos de dirigentes e os cargos de desenvolvimento de ciência e tecnologia na sociedade contemporânea, ponto. Então, muito definidamente, cada rede tinha a sua especificidade e que cada um ficasse no seu lugar. Mas, em que pese isso seja violento, pelo menos nós tínhamos uma posição claramente declarada contra a qual podíamos lutar. Então era mais fácil. Agora, com o regime de acumulação flexível, você passa a ter uma outra posição, em que a dualidade, ao invés de ser assumida, ela passa a ser negada. E ela passa a ser negada por um discurso altamente ideológico que destrói a necessidade de formação específica em nome de uma formação genérica, cujo objetivo é formar profissionais flexíveis que acompanhem as mudanças tecnológicas decorrentes da dinamicidade da produção em ciência e tecnologia na contemporaneidade. Então, já em 97, quando o MEC tem uma portaria chamando as comissões especialistas para formular os novos currículos para o ensino superior, esta fala estava presente, porque se dizia assim na portaria: não há que cansar os pobres jovens universitários com tantas horas de formação teórica, porque o conhecimento muda tanto que quando eles terminarem o curso universitário a realidade é outra, o que eles aprenderam não serve para nada.
já se começa com uma visão vesga do processo de produção do conhecimento, como se, né, tudo mudasse e começasse de novo a cada 2 ou 3 anos, o que não vou nem aprofundar a discussão, sabemos que não funciona desse jeito, porque o conhecimento se produz, né, por uma síntese dialética, em que o novo incorpora o velho, né, o núcleo saudável do velho, e indica a produção do novo. Portanto, é por superação dialética que o conhecimento se produz e não a cada vez joga-se todo o conhecimento anterior no lixo e se começa de novo. Então, isso já começa a justificar um aligeiramento da formação no nível superior, que depois vai ser refletido nos diferentes níveis, né? Então, a proposta desse discurso, que é absolutamente sedutora, né, seria da substituição da formação especializada, adquirida em cursos, quer de nível médio, quer de nível superior, focados em especialidades, e no nível médio, muitos cursos de curta duração, com foco em tecnologias rasas, recortadas, fragmentadas, por uma formação geral, que seria adquirida por uma escolarização ampliada, que abranja, no mínimo, a educação básica para toda a população, mas já com o horizonte de universalização da educação superior. O que os anos têm mostrado, né, a partir desse discurso, é que, de fato, a gente teve uma ampliação do ingresso em todos os níveis, na educação básica, na educação infantil, né, dentro da educação básica do ensino médio, que nós temos um acesso melhor e temos um acesso maior no ensino superior. Mas quando a gente começa a analisar o que esse acesso tem significado em termos de qualidade, as coisas começam a ficar complicadas, né? Porque a esse acesso ampliado correspondeu a uma desqualificação da formação. E veja, como eu falo desqualificação, eu não estou fazendo um discurso saudosista dizendo que a educação clássica, tradicional, livresca, academicista era o modelo, né? Mas ao criticar esta proposta academicista e livresca, também não se avançou no sentido de uma educação densa, científico-tecnológica, cultural, sócio-histórica, e sim para uma generalização de conteúdos, né, que não levam a qualificação nenhuma. Então, com base nesta pretensa, sólida formação geral, dar-se-ia no espaço de trabalho, e não mais na escola, a formação especializada para as diferentes áreas de trabalho, já acontecendo esta formação ao longo das práticas laborais. Este era o discurso atraente, porque aparentemente coloca uma ideia de escola única para todos. E essa escola única para todos não é escola profissional, não é escola das especialidades, sim escola de formação geral. Isso entre a academia dá uma discussão sem fim, né? Não posso falar as coisas do jeito que eu gosto, porque as gravações sempre me deixam mais inibida. Mas, em resumo, é uma pauleira, né, entre os acadêmicos. Por quê? Né? Há os que, né, colegas meus, tá, e muito amigos meus e parceiros de debate, né, com base no Gramsci, entendem que, de fato, a educação média tem que ser desinteressada e, se possível, a superior também, né, de caráter mais genérico, e aí estaria a essência da escola única, e há um grupo como eu, Gaudêncio e outros acadêmicos que dizem, não, pera lá, para um mundo de trabalho dividido, você tem, é o que está escrito ali, ó, né? Você tem que tratar as diferenças na perspectiva da universalização, na perspectiva da igualdade de direitos, respeitando as diferenças, não passando por cima delas. E isto não necessariamente implica numa escola igual para todos, que seria a escola desinteressada. Então esse é o debate que está posto agora recentemente, que tem uma proposta que tramita no Congresso Nacional, já aprovada pela Câmara, né, que correu ao largo da discussão que vinha sendo feita pelo grupo de intelectuais mais progressistas e comprometidos com a hegemonia da classe trabalhadora dentro do MEC. O MEC não participa, nós não fomos chamados a participar dessa elaboração, e essa proposta está aprovada na Câmara, né? E é uma proposta que põe ênfase não só numa educação geral, para o nível médio, mas uma educação